Em nome da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, a SAGS, queremos saudar a todos os participantes do Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos. O evento é uma realização da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, em parceria com a IAPA, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Porto Alegre. Conta com a co-realização do CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com o apoio da CREA-CRED, Cooperativa de Créditos Profissionais da Área Tecnológica, do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA do Rio Grande do Sul. É evidente que vocês estão vendo, né? A gente está aqui desde as 8 horas, mas estamos aguardando ainda a presença de mais colegas nossos, né? Agora são 8 horas e 25 minutos aproximadamente, né? Mas estávamos agendados para as 8 horas, né? Tenho dois recados aí importantes para passar agora nesse momento. Em primeiro lugar, as fichas de avaliação, quem já fez, por favor deixe lá com a Suelen ali na entrada. Se não fizeram ainda, depois, na hora que forem saindo, entreguem as fichas de avaliação. A outra comunicação, o pessoal aqui do SENGE avisa que eles têm água para chimarrão no 4º andar aí. Então quem já andou por aí pesquisando esse assunto tem ali no 4º andar. Nós vamos ter 2 painéis agora de manhã, um sobre as organizações da engenharia agronômica e o outro painel sobre o primeiro fórum dos coordenadores de curso de agronomia no 13º CBA. É um painel preparatório para levarmos algumas questões do ensino, da educação, da formação na nossa área para o CBA. Isso já foi comentado também, né? O CBA acontece de 12 a 15 de setembro agora. Nós estamos aí aguardando a chegada do Ivo também, né? Que vai fazer parte aqui desse painel. Mas de qualquer forma, então, eu já vou chamando para coordenar, para moderar esse painel, organizações da engenharia agronômica, o engenheiro Mauro Miguel dos Santos Cirne, representante da IANE. Representando o SENGE, nós vamos convidar o Vulmar Silveira Leite, que faz parte da atual diretoria do SENGE. Representando o CREA do Rio Grande do Sul, o presidente Melvis, que está aqui já conosco. Representando o CONFEA, então, o Pablo Palma, que é o nosso conselheiro federal. E ficamos no aguardo do Ivo, então, aí, né? Eu passo, então, a palavra para o Mauro aí para a condução do trabalho. Bom dia, colegas. A gente vai iniciar esse painel. Eu considero que é o importante a gente discutir dentro do tema um pouco do futuro do engenheiro agrônomo, diante de todas as ameaças da perda da atribuição profissional. E depois a gente vai falar da questão da deficiência de formação também, que a gente está tendo muito na área dos profissionais engenheiros agrônomos. Então a gente, nessa primeira parte, vai abrir em torno de 30 minutos para eles apresentarem aí as suas entidades, né? No caso do Melvis, o CREA, o Pablo, o CONFEA, o Vulmar, o SENGE. Então a gente vai dar um tempo curto em função de que a mútua, tá? Então o Luiz também, Luiz, por gentileza, Zilkowski, representando a mútua. A gente então vai abrir para eles de 5 minutos, com prorrogação evidente, né? Para que cada um apresente um pouquinho o que essas instituições estão fazendo. Depois a gente realmente vai abrir debate com os presidentes de entidade de classe para discutir um pouco a nossa profissão. Então nós vamos iniciar aqui com a mútua, com o Luiz, que está aqui à esquerda, para que apresente então um pouquinho lá do trabalho. Então, bom dia a todos, principalmente ao nosso presidente do CREA, ao nosso conselheiro federal, o Neves aqui, do lado dos agrônomos aqui, deixei os engenheiros do outro lado, não se mistura. Nossa, nós somos os engenheiros agrônomos, estamos aqui. Os colegas presentes também, eu cordial bom dia a todos, né?
Todos nós temos alguns, eu acho que a grande maioria estão presentes, não são associados, sócios da Mútua, talvez nem conheçam bem a Mútua. Né? A Mútua é o braço social, vamos dizer, do nosso sistema, né? do sistema Confiacre, tá? Busca atender a fornecer exatamente alguns benefícios, tá? Algumas questões mais do lado social. E hoje um grande foco que nós temos é a questão do Tecnoprev, né? A previdência. Eu vejo que o ônibus está somente com bastante jovens, e isso é uma preocupação que todos nós devemos ter. O Tecnoprev se diferencia um pouco, a questão previdenciária se diferencia um pouco dos mais que tem aí, porque ele é um grupo fechado, né? Hoje, ontem tive a notícia que nós estamos já em torno de 7 milhões, o cara quem administra, quem faz a gestão disso é o EBPrev, Brasil Prev, faz isso, né? Nós hoje, a Mútua tem um representante do Conselho Deliberativo lá, que é o Josil, pessoa que tem que se capacitar para isso, né? Então, isso hoje é um produto que se oferece, tá? E que somente a juventude, nós, cabelo branco, já temos, talvez, isso aí não pega, porque o valor aplicado é o global, não é aquele que aplica R$100, 200, 500 reais lá por mês ou no ano, é esse total. Então o rendimento é muito maior. No passado nós tivemos um rendimento do Tecnoprev de em torno de 21,2%. Vocês não podem olhar qualquer fundo aí, ver se que tem uma rentabilidade dessa, né? Então esses são, na faixa etária mais nova, eu aconselharia, eu recomendaria principalmente que buscasse a questão da previdência, tendo em vista várias reformas que já aconteceram ali na reforma e outros que estão por vir aí que não se sabe. Então, previdência seria uma previdência complementar, que eu acho bastante interessante para quem pretende viver melhor e mais tempo, né? Nessa nossa faixa etária momentânea. A Mútua é constituída, só para dar uma para você, constituída por 3 diretores, um diretor administrativo, que é no meu caso, que sou eleito pelos sócios contribuintes, um diretor financeiro, que é eleito pelo plenário do CREA, né? E o diretor-geral, que é eleito por todos os profissionais do sistema, independente de ser associado na Mútua ou não. Nós hoje temos em torno de 4 mil sócios contribuintes, e mais os institucionais, tá, representam em torno, vai a 4.500. Nesse ano nós já liberamos recursos para os profissionais, em termos de benefícios, sem os convênios das entidades de classe, tá, em torno de 7 milhões e 800 milhões desse ano, de 1º de janeiro até 15 de agosto agora passado. Foi esse total que nós liberamos para os profissionais, dentro dos vários produtos, vários benefícios que nós podemos oferecer. O carro-chefe nosso hoje é o veículo, depois vem o apoio flex. O veículo, se vocês fizeram uma simulação no sistema, vão ver que sempre dá uma diferença muito boa em relação às financeiras. Tá? Na nossa área especificamente, agora também tem um produto que é o agrícola, agropecuário. Liberamos já, só para conhecimento, alguns desse ano, inclusive para gado, um colega nosso lá, aqui na fronteira, não vou citar nome, nós buscamos para a questão de gado, liberamos para a questão de equipamento agrícola, tá? Que às vezes são benefícios responsáveis, o juro é 0,3 mais o CNPC, se vocês compararem, vê que é bem mais em conta, né? Então tem essas linhas aí. A questão desse ano, que é o ano do Rubi, 40 anos na Mútua, que está se comemorando, a direção nacional hoje a Direx se chama, baixou para R$40 a anuidade. Eu quero gravar isso, anuidade, não é mensalidade. E essa anuidade é um pecúlio, na verdade é um pecúlio, tá? Que no caso de morte natural é 15 mil, no caso de acidental vai para R$30 mil. Ninguém gosta disso aí, mas é não ter conhecimento. Então, a ver essas questões que ela oferece. Temos bastante um recurso bom, tá? Para receber, inclusive, temos em caixa também, né? Nós até desde 2011, eu vou fazer questão de colocar isso aqui, e a Mútua, a nossa caixa, essa não estou falando muito, eu estou falando a Mútua local, regional do nosso estado. Não estou falando a Mútua nacional, que sempre com e coisa é tudo meio centralizado no ambiente brasileiro, porque as coisas às vezes não são muito boas, né? Mas vou passar a partir de dia 30, o presidente Melvin já anunciou isso, né, no plenário, até agora vai passar a nossa questão mensal. Desde 2000 não recebemos nada, nós estamos sobrevivendo
principalmente com aquele recurso que tem um cuidado financeiro muito grande em cima disso aí. E mais uma pendência que houve também, que existia, tá, de repasses, que está hoje em torno de 30 e poucos milhões, né, Melvas? Foi feito um acordo, graças à iniciativa até do nosso presidente Melvas, tá? A gente acompanhou ele lá nessas negociações, se fez um acordo, chegou, está lá para ser homologado, parece que até já foi homologado em parte pela desembargadora lá em Brasília. É uma questão de tempo agora, de alguns ajustes que tem que ser feito para esse dinheiro vir para. Então, o que nós queremos dizer para vocês, no último análise, nós temos recursos para liberar, dependemos de demanda, e essa demanda são os profissionais que tem que buscar. Tem que se procure esse ano por R$40, associem-se à multa, tem um ano de carência para buscar algum benefício, né? E eu quero ressaltar também que aqui tem muitas entidades de classe, tá? Exatamente, que a gente faz convênio com as entidades de classe, quer fazer um curso, quer fazer uma capacitação para os seus associados, quer fazer uma palestra, tá? A gente tem condições, tá, dentro do que é estabelecido aqui na nossa caixa, do valor X, e um valor a mais tem que ser para certas vezes, nós temos que pegar a bênção de Brasília, né? Eles poderiam liberar esse recurso, embora tendo dinheiro. Então, eu cito aqui, não sei se tem algum, não vi ninguém da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Palmeiras, né? Ela tem feito, tem feito 2, 3, 4 eventos por lá, e nós sempre temos aportado, porque a primeira vez é meio difícil, então o sistema, aqueles recursos que tem, não quero, é complicado, isso aí, não vou atrás de nota, aquelas coisas todas, mas depois que faz a primeira, o funcionário mesmo até a coisa anda, né? E é um dinheiro que se repassa, né, de forma. Nós não podemos passar, por exemplo, para a SARGS, né, porque a SARGS é uma federação, então não tem como. Agora as entidades de classe que compõem a SARGS, né, está aberto esse recurso. Eu acho muito interessante. 10 minutos? Né? Mas então o Paulo já me deu o cartão amarelo aqui. Quero dizer para você, nós estamos sediados na Dom Pedro II ali, apareça, vamos até lá para nos conhecer, né, conhecer a sede, né, conhecer a grupo, conversarmos. A gente está à disposição, inclusive, de dar um apoio para se deslocar ao interior até para clarear mais as coisas, esclarecer alguma coisa que fique aventura, e me coloco aqui à disposição, não só eu, como os mais diretores, o Gilmar e o Paulo, para vocês nos visitar mais. É muito prazer que vamos recebê-los. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado, Luiz. Passo a palavra ao Pablo, então, para falar. Ele é conselheiro federal nosso lá no CONFER. Bom dia, eu sou, então, como o Mauro mencionou, o Pablo Palma, sou conselheiro federal e represento os senhores junto do plenário do CONFER. Como a lei que regulamenta o funcionamento do nosso Conselho Federal, uma lei muito antiga, lá de 1966, há uma distorção entre o número de unidades federativas e o número de representantes no plenário. Então, há um rodízio entre os estados, né, para que os estados, dentro desse rodízio se façam presentes. E, além disso, né, temos o rodízio entre as modalidades. Né? Tem a modalidade industrial, da qual eu faço parte como geólogo, a modalidade da agronomia, tem a florestal, tem a modalidade da civil e a modalidade da elétrica. Então, há um rodízio de representação do Rio Grande do Sul no plenário federal, que em média, para o conselheiro federal voltar àquela casa demora cerca de 20 anos. Então, o CREA Rio Grande do Sul tem uma representação agora por minha parte, o representante anterior foi o presidente Melvas, e fica a cada 3 anos de representação lá, né, Mauro? A gente fica sem representação por 2 anos. Hoje o plenário do Conselho Federal, pasmem, não tem representação do estado do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais e do estado de São Paulo. Então é um plenário que por si só perde uma representatividade no mínimo de, a grosso modo, de 60% dos profissionais do sistema. De toda maneira, muitos processos discutidos no plenário do CONFER são processos de origem administrativa e não tem muito interesse dos senhores assim na prática, né? Eu voltei ontem de lá. Nossa sessão plenária geralmente ela toma 3 dias, né? Ela é uma sessão plenária que dura geralmente na quarta, quinta e sexta, das 9 às 19. A gente discute a cada plenária cerca de 300 a 400 processos. Aconteceu um fato
talvez para os senhores o mais relevante dos últimos tempos, não só para os senhores, mas especificamente tratando aqui da categoria dos engenheiros agrônomos. A gente esteve na quinta-feira junto da CCJ para acompanhar a tramitação do processo de criação do Conselho dos Técnicos de Nível Médio. Então, os senhores que conhecem esse processo, talvez por uma relação direta especificamente com os técnicos agrícolas, né, presidente? Essa PL de número 5179 é uma PL que vem tramitando, essa especificamente, desde novembro do ano passado. Já passou por 3 comissões, a de Finança e outra que agora eu não me recordo o nome, e agora encontra-se na CCJ. Então a CCJ não vai analisar o mérito dessa proposta, o mérito dessa proposta já foi esgotado nas instâncias anteriores, e a CCJ apenas analisa a constitucionalidade ou não da matéria. Então, por uma demanda de alguns conselhos regionais, se acessou a alguns deputados e pediu que a CCJ fizesse uma audiência pública para tratar especificamente desse assunto. Acontece que a CCJ usualmente não faz audiência pública, porque uma vez que ela trata do mérito legal ou da constitucionalidade, não há por que se fazer uma audiência pública para tratar disso. As audiências públicas são feitas nas instâncias anteriores do rito de construção deste processo legal. Mas, de toda maneira, por influência política, naquele momento, especificamente do deputado Esperidião Amin, conseguiu-se, então, essa audiência pública. E, infelizmente, né, pro meu desprazer ou dissabor, quem compareceu de forma massiva foram os técnicos de nível médio, fazendo uma pressão muito grande e mostrando uma articulação e uma capilaridade junto dos deputados muito maior que nós. Então, não quero entrar muito nas minúcias do que aconteceu lá, né? Os senhores têm acesso daqui a pouco à gravação da CCJ, mas o sentimento geral é que muito dificilmente, por mais que a partir de hoje ou amanhã estendamos as nossas bases junto dos nossos deputados, dificilmente conseguiríamos barrar esse processo ainda na Câmara, porque todos os deputados que lá estiveram, e aqui podemos fazer uma meia-culpa nossa, os mais incisivos e os mais engajados nessa questão são os deputados do Estado do Rio Grande do Sul, especificamente, os senhores devem saber, o deputado Giovanni Cherini, que é um grande, talvez, articulista dessa proposta junto da Câmara, que é técnico, propaga a todos os ventos possíveis que é técnico, mas nunca teve registro na casa. Então aí já se cria uma certa dicotomia entre o discurso dele e a prática. De toda maneira, foi a primeira vez que eu participei de uma audiência pública da CCJ. Felizmente, nossos deputados, não só os estados do Rio Grande do Sul, eles vão e dão um discurso para a torcida, né? Tem coisas que eles falam que é mentira, eles mentem descaradamente, eu posso provar, vocês vão ver lá. Tem coisas que eles falam que não é verdade. E como o público ele era de técnico, majoritariamente de técnico, obviamente que o discurso deles foi feito para atender aquela plateia. Mas de toda maneira, então, acho que o sentimento que fica, de maneira geral, arraigado na Câmara, é que não há como, obviamente, no meu entendimento, que a gente consiga barrar esse processo legislativo na Câmara ainda. Até porque, como ele vem do Executivo, esse processo não passa no Pleno. Ele tramitando pela CCJ, ele vai ao Senado. Então, no Senado, aí sim, se cria uma nova possibilidade de discussão política e talvez um enfrentamento, e se não um enfrentamento, no mínimo uma construção de um processo legislativo que seja menos danoso, ou com o menor impacto possível, não só para o funcionamento do CREA, mas principalmente para a sociedade e para o exercício profissional, não só dos agrônomos, né, nesse caso, mas no aspecto geral dos profissionais do Conselho Regional, inclusive da arquitetura, da química e de todos os conselhos de nível superior. Então, a tendência é que, muito em breve, a CCJ faça aí um encaminhamento e mande para o Senado. E isso não é, obviamente, um sentimento de derrotismo, né? É um sentimento que eu quero passar para vocês de realidade do que está acontecendo, que vocês tenham uma ciência de que, talvez não neste ano, por conta de todo o contexto político, que tem outros interesses majoritários na pauta, provavelmente no ano que vem, se nós não formos um pouco mais
resolutivos e talvez consigamos, com a eleição do sistema que se aproxima, construir uma candidatura, Montinho, de um presidente de Confeia que tenha capacidade de articulação maior do que o atual. Talvez esse seja o início de uma retomada do processo de desconstrução dessa legislatura. Estou no meu limite. Então, eu acho que talvez, como se aproxima o momento da eleição, qualquer construção que seja feita junto de um presidente de Conselho Federal, talvez essa seja a pauta imediata de maior necessidade para não desconstrução da engenharia como um todo. Uma vez que, no meu entendimento pessoal, talvez essa seja o segundo passo da desconstrução ou o início do fim, como foi o primeiro passo da saída dos arquitetos. Saindo os técnicos de nível médio, potencializa todos os problemas que temos, e o senhor sabe, em relação ao CAU, serão potencializados de maneira que não sei o quanto tempo essa estrutura que nós conhecemos hoje, né, Cassina, se mantenha por muito tempo. Então, esperamos realmente que o processo eleitoral desse ano nos traga novos ares de gerenciamento da alta gestão do Confeia, porque essa gestão do Confeia, que passou 6 anos, ela foi, para não ser um pouco mais duro, bastante omissa em relação às questões de articulação política e desdobramento das nossas atividades junto dos órgãos legislativos. De mais a mais, né, Mauro, não quero me estender, eu acho que tem diversos assuntos que eu poderia abordar, mas talvez esse hoje, talvez ele é o que mais me causa desconforto e que mais eu acho que os senhores e todos nós temos que estar preocupados por conta dos desdobramentos futuros. E lá naquela audiência pública, os técnicos estavam muito emocionados ou com um sentimento tão flor da pele, que falaram coisas como nós estávamos escravizando eles a ponto de não deixarmos eles saírem do conselho. Então há necessidade de uma construção, obviamente junto com eles, para tentar distensionar todo esse processo, que é muito difícil. Mas do jeito que está, vai ser muito difícil que a gente desconstrua esse processo. Então, o processo eleitoral do dia 13 de novembro, ele é talvez o início da retomada da nossa possibilidade de trazê-los de volta e incorporarmos eles ao processo que hoje, como todos vocês sabem, os técnicos estão afastados. Então, acho que de mais a mais é isso, Mauro. Obrigado pela atenção dos senhores. Passo a palavra aqui para o Rumar, representando o SENS, e em seguida o presidente da USCREA. Bom dia a todos os colegas, presidente Melvis, Pablo, nosso conselheiro federal, Chukovski, nosso técnico, comigo, como ele, muitas caminhadas. Saudar também o nosso vice-presidente da Sargas, vice-presidente Cléia Lange, nossa vice-presidente Liane, professores. Talvez, certamente, eu não sou a pessoa mais indicada nesse momento para falar sobre o SENS. Minha vivência no SENS é bem recente. Ingressei na diretoria provisória há cerca de 2 meses, provisória em função de que a eleição anterior foi judicializada e ainda continua judicializada, e deverá se desenrolar o processo eleitoral nos próximos meses de outubro, como eu disse ontem. A juíza patrocina aqui decide sobre essa questão, autorizou a constituição da comissão eleitoral representativa da chapa que ganhou a eleição e da chapa que perdeu a eleição passada. A eleição vai ter essa construção. Os representantes das 2 chapas que disputaram o pleito 3 anos atrás formarão a comissão eleitoral e serão apresentadas, evidentemente, novas chapas. Então, a vivência é recente. O meu conhecimento sobre o SENS certamente é muito menor do que o Mauro, que é beneficiário do plano de saúde, seguramente um dos melhores que tem no Estado, sem nenhuma competição com a UPA. Acho que o Trevisan, que foi diretor há muito tempo do CREA, também pode falar sobre as atividades, sobre os benefícios sociais que o SENS presta aos seus associados.
na área de capacitação, na área de assistência judiciária, na defesa da lei que instituiu o salário mínimo profissional, tem sido uma luta forte e eficaz do SENGE nesse processo, dos dissídios. Então o SENGE tem um papel fundamental nesse processo, mas a minha participação será muito mais de alguém que durante toda a vida profissional não militou na luta sindical, militou na gestão pública, na assistência técnica, na função de servidor público, mas nunca tive uma trajetória vinculada diretamente à luta sindical ou mesmo à luta classista propriamente dita. Então a minha participação é recente, 4 anos, 5 anos. Isso me confere uma condição de poder, como alguém que chegou no fim da sua carreira profissional, que quer das instituições que nos defendem, muito mais que ela prestem bons serviços para a sociedade do que propriamente defenda o meu interesse pessoal. Eu tenho dito aí para os colegas que nós, Lauro, eu, mesmo, que temos já uma vida realizada como profissional, estamos aqui porque temos compromisso com a sociedade. Queremos que os engenheiros agrônomos sejam responsáveis pela produção de alimentos de qualidade. Que o engenheiro civil faça casas que o vento não arranca o telhado a qualquer chuva forte ou qualquer granizo. Enfim, que o engenheiro mecânico faça carros seguros, estradas, etc. Isso que me move a minha presença aqui no CREA, nas associações de classe. E também poder contribuir com a experiência da nossa história para que as novas gerações, que eu vejo com muita alegria presentes aqui, possam, esses sim precisam duplamente das entidades, precisam bons serviços, mas precisam acima de tudo que tenham mercado de trabalho, tenham garantia de que os espaços das engenharias sejam ocupados por profissionais formados nas universidades, para que eles possam também cobrar, auxiliar, sugerir, propor para as universidades, professor Pedro, que formem profissionais que disponibilizem conhecimentos técnicos, científicos, de acordo com o mundo real. Isso é que nos move, me motiva pessoalmente a estar aqui nesse seminário do início ao fim. Esse desejo de devolver para a minha categoria aquilo que ela me deu durante mais de 45 anos. Eu tenho sido comprometido com isso. E sei que o Lauro vai também, estamos mais ou menos a mesma faixa. Isso é que me move estar aqui. Lutar para quê? Para que as nossas entidades de classe, para que o sistema CONFE-CREA cumpra o seu papel, cada um no seu espaço. Eu tenho consciência de que eu tenho debruçado, refletido, pensado sobre qual é o papel do CREA. O que lá no CREA, como eu tenho que me portar dentro do CREA? O que a sociedade quer do CREA? O que o CREA pode fazer pelos profissionais? Tem também refletido sobre o papel do sindicato, do SENGE, por isso que eu aceitei vir para cá. Qual é o papel do SENGE? É o mesmo do CREA? É complementar. Qual é o papel da Soiá Marcelo, da nossa entidade lá de Santiago? Qual é o papel dela lá na cidade, que nos congrega? Lá não são os engenheiros, mas também não são os agrônomos, também os engenheiros civis das outras áreas. Qual é o papel dela lá? O que ela tem que fazer? Qual é a relação dela com o SENGE e com o CREA? É a mesma? É os mesmos papéis? Os papéis se comungam, mas são diferentes, se somam. E ontem aqui, um minutinho mais, ontem aqui teve uma frase muito, para mim foi talvez, mas me tocou. Os ventos não ajudam quem não sabe para onde ir. Nós precisamos saber onde queremos chegar. Nós precisamos saber com clareza qual é o papel do SENGE, papel institucional, papel político. Qual é o papel do CREA? O papel
de exercício de fiscalização do exercício profissional e de garantia de mercado de trabalho pela ocupação dos espaços próprios da engenharia. Qual é o papel das associações na comunidade? E nesse sentido, eu quero dizer, voltando um pouquinho para o SENGE, o SENGE é um sindicato autônomo, desatrelado de partidos políticos, não é aparelho partidário de nenhum sindicato, e é um sindicato que atua na defesa dos profissionais com responsabilidade social. Nós vivemos uma crise atual muito grande do sindicato, então 17 mil sindicatos. Não foi por acaso que o Congresso recentemente retirou a cobrança sindical. Vocês sabem que tem sindicatos e sindicatos. E o SENGE cumpre, no meu ponto de vista, com responsabilidade, com a pluralidade dos seus membros da diretoria, né, plural, né, o papel de defesa intransigente dos interesses dos engenheiros, agrônomos, arquitetos, mecânicos, até dos civis, né, Mauro? Até geólogo também, né? No sentido de ter remuneração digna, condições de trabalho, ocupação dos espaços que são próprios deles, mas sem perder o foco no interesse social. O corporativismo, que ele é positivo, não pode perder esta visão, né, de que nós existimos, somos, porque nós temos compromisso com a sociedade onde vivemos. Então é isso que eu quero dizer aqui, mal para encerrar. Nós estamos aqui para buscar uma forma de cooperação interinstitucional. Aquela engrenagem que foi mostrada ontem pelo, acho que foi o Streck, vale para nós. Só nos botar ali numa delas o CREA, a outra as entidades de classe, as outras a universidade e a outra não seja. Nós precisamos fazer que essa engrenagem funcione, que nenhum dente tenha um metal fraco que quebre e não funciona o mecanismo todo. É isso que nós buscamos aqui. Então eu saúdo a diretoria da SAGS, o Ivo, que acaba de chegar aqui, nosso presidente, pela iniciativa de promover esse evento. Tá? Eu não falei mal dele aqui porque ele não estava, mas não vou falar também, né? O presidente Belts, que veio na abertura e veio aqui, e eu posso testemunhar, eu acompanhei durante os 2 anos com o vice-presidente do CREA, o esforço do presidente Melvin de dotar o CREA de uma estrutura técnica e que realmente seja sustentável e permanente. Eu aprendi muito a conhecer o sistema. Eu sei claramente aonde o CREA pode ir. Muitas vezes se cobra do CREA uma posição política, não é o papel dela. A posição política é nossa das entidades. Nós temos legitimidade para acionar judicialmente, para tomar posição política forte. Nós temos, mas não fizemos isso. Então, desejo que esse seminário se repita e não cada vez com maior afluência e façamos com as nossas comunidades, Laura. Nós estamos lá, Marcelo, nós vamos lá, André, em Santa Cruz, reuniões para mobilizar a categoria dos engenheiros agrônomos que está literalmente desestimulada. Perdendo espaço para os biólogos, zootecnistas e para os técnicos agrícolas, porque nós nos omitimos, nós deixamos de ter uma visão solidária e cooperativa e nos reunirmos e assumir posições nas nossas comunidades. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar o atrasado, nosso presidente da SAGS. Depois. Eu vou justificar o meu atraso. Ontem à noite foi confirmada a vinda do ministro Madi, agora a Expo Inter, e nós estamos naquela situação dos Campos da Serra que a gente estava preparando o documento. Eu estava na fase até agora. Está justificado, né? Vou passar ao presidente Melvin, então, para a sua exposição. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas de mesa aí. O Mar aí, durante um ano lá, foi nosso vice-presidente, nos ajudou muito lá. Pablo, que
faz um trabalho maravilhoso lá no Conselho Federal. Eu fui Conselho Federal lá. Não é fácil ser Conselho Federal em Brasília. E não é fácil ser Conselho Federal de oposição, mantendo essas ideias, mantendo seus princípios. Então tenho muito orgulho das posições do Pablo lá, né? Pablo, poucas vezes conversamos, mas aqui no Sul, todos os conselheiros que foram para Brasília sempre tinham um procedimento ético, né? Defesa do Rio Grande do Sul, mas principalmente defesa de legalidade, transparência. A discordância faz parte da democracia. Nós não precisamos concordar, né? Se todo mundo concordasse, não teria democracia, não teria embate político. Mas os princípios éticos e os princípios legais, o Pablo foi um exemplo de defesa, né? E muitas vezes perdendo votações, lá ele e o William do Paraná, por 15-2, né? Mas falando e desmoralizando os 15 que votaram contra, né? Deixando as pessoas de olho baixo, olhando para o chão, constrangidas. Então, Pablo, quero te parabenizar por esses 2 anos aí que tu desenvolveu as atividades lá em Brasília. Ali a nossa presidente Eliana também, da Fronteira, que talvez assuma o CREA a partir de segunda-feira em função do processo eleitoral. E a gente faz eleição todos os anos, e todos os anos os regulamentos mudam, é uma instabilidade, ninguém sabe qual é o prazo que vale, se não vale, é boato de impugnação, boato disso, boato daquilo. Que eu digo, pessoal, os criadores de boato têm que deixar criar boato, né? A legalidade é uma só. E se tiver qualquer problema, quem vai dizer se está certo ou não está é a Justiça Federal Brasileira. Então, a gente fica muito tranquilo nesse processo todo, né? Mas infelizmente o sistema, ele tenta, algumas falsas lideranças chegam ao poder, e algumas falsas lideranças tentam se perpetuar no poder através de esqueminha, de regrinha, né? De coisinha mal escrita para tirar. Democracia ganha quem tem voto. Essa é a regra da democracia. Então, o processo tem que ser transparente. Eu fico muito contente, Gumara, porque as entidades ficaram aí, em função de uma alteração de legislação, quase 2 anos sem recursos, né? E eu fui 4 sábados sozinho pro CREA, só eu pro CREA. Digo, eu não quero advogar ninguém. Para fazer o esqueleto da chamada pública em cima da Lei 13019. Que era uma lei nova, ninguém tinha aplicado, existia um descrédito que a lei não funcionaria, né? E posso dizer que talvez as entidades que mais foram beneficiadas foram as entidades de agronomia, porque elas tinham, como as RT dos agrônomos são normalmente pelo valor menor, né? Os repasses de RT eram pequenos. Então, ontem falando com o presidente aqui de Porto Alegre, recebia 5, 6 mil de RT, recebeu 50 mil da chamada pública, né? E várias entidades de agronomia dobraram, triplicaram os recursos que foram enviados. Então, a chamada pública feita aqui no Rio Grande do Sul, ela inovou em vários aspectos. Ela foi a primeira no Brasil a passar os recursos à vista quando assina o convênio. Isso foi uma análise profunda da legislação que nós fizemos. Ela foi a primeira a regionalizar, para evitar uma autofagia e uma disputa de todo mundo querendo pegar o recurso. Nós regionalizamos em função das inspetorias, e com isso nós praticamente eliminamos uma competição que causa uma certa desconforto entre as entidades. Nós permitimos o consórcio, também foi uma inovação aqui no Rio Grande do Sul, o consórcio de entidades, várias entidades entraram consorciadas. Então, esse chamamento público nosso, hoje ele está sendo modelo e exemplo para os outros lugares do Brasil que estão nos copiando. Então a gente fica muito satisfeito. O João Leve me ajudou depois a formular toda a parte teórica, depois o Dalber chegou lá na gerência institucional também, deu mais um ajuste no processo. Talvez tenha que fazer ainda alguns ajustezinhos, porque a legislação é nova, mas nós tivemos a coragem de inovar, tivemos o compromisso de dizer que nós íamos resgatar as entidades de classe, e sem dinheiro ninguém faz nada. Porque o sistema, quando nasceu lá em 66, Paulo, ele nasceu torto, porque ele dizia o seguinte: o CREA fica com 65% da receita, a mútua depois veio 20%, o CONFEA 15%. E as entidades que fazem parte do sistema, que dos 29 conselhos profissionais, o único conselho que as entidades fazem parte institucional é o nosso. De todos os outros conselhos, os conselheiros são eleitos de forma individual. Nós somos eleitos via as entidades. Então, sem entidade não tem conselheiro.
Então o conselheiro está dentro da estrutura institucional do sistema Confecrea. Só que não se preveu receita para as entidades. Ou seja, vocês fazem parte, mas vocês têm que garantir a sobrevivência independente do sistema. Eu acho que foi um erro quando nasceu lá a legislação. Então essa lei 13.019, na minha opinião, eu quando li a primeira vez, a lei é boa, o pessoal não acreditou. E está se provando que a lei é boa, né? Eu fico muito satisfeito lá quando eu vejo hoje entidades de classe patrocinando programa de rádio no interior, fazendo programa via web, colocando anúncio no jornal. Tem recurso. Né? O projeto está com 50 mil em caixa, por exemplo. Então pode comprar aqui de agrônomo, pode botar um anúncio no Correio do Povo, na 0 hora, isso é permitido. Pode botar um anúncio na rádio que ele quiser aqui de Porto Alegre, do interior, né? Fazer capacitação. Então com o recurso a gente faz. Agora o recurso, né, Romar, para as entidades de classe, lei 3.019, ele só pode ser previsto no orçamento se o CREA tiver superávit. Então, olha só, então, CREA que não tem superávit, que não tem gestão, ele não tem disponibilidade financeira, ele não consegue fazer. E hoje dos 27 CREAs, mais ou menos 15 CREAs são deficitários, né? Esses CREAs não tem como fazer chamada pública. Tem mais uns 5, 6 CREAs que quase que zeram as contas e uns 10 CREAs que são superavitários. E aí entra isso que o Pablo colocou, a saída dos técnicos vai gerar uma reestruturação muito forte no sistema. No Rio Grande do Sul aqui nós vamos perder em torno de 12 milhões de receita. Rio de Janeiro perde 40% do orçamento. Então, esse modelo de conselhos profissionais, como nós estamos trabalhando há muitos anos, nós não vamos conseguir trabalhar e nós não vamos ter receita. Então nós vamos ter que repensar uma série de procedimentos, uma série de gestão, né? Muitos ajustes vão ter que ser feitos. Eu defendo né, Paulo? Eu acho que 15% para o CONFER é muito dinheiro. O CONFER tem um orçamento de 200 milhões de reais para gerenciar 18 conselhos federais. Então eu acho que exatamente, tem que repensar. Talvez a mútua, que hoje tem 1 bilhão mais ou menos de recursos, 1 bilhão de reais, ou seja, a mútua é uma acumuladora financeira. Nesse novo cenário, nós temos que a mútua não precisa mais de dinheiro, né? Confé também sobra no orçamento. Então talvez seja questão de baixar a mútua para 10%, o CONFER para 10% e com isso agregar mais 15% de receita para os conselhos regionais. Nós temos que buscar alternativas. É isso que o Rumar falou. Nós temos que ter mobilização e alternativas. Exercício profissional, curso de agronomia de noite, EAD. Qual é a resposta do sistema para isso, pessoal? Nós temos que implantar o exame de ordem, pelo menos para curso noturno, pelo menos para EAD. Então que as câmaras profissionais avaliem o currículo, avaliem os professores e digam, essa universidade aqui não precisa de exame de ordem, porque ela tem uma carga horária adequada, ela tem um corpo técnico capacitado, mas essa aqui, porque o MEC autoriza, nós não temos autonomia, essa aqui que é de noite, nós vamos ter que botar um exame de ordem para avaliar os agrônomos, os engenheiros civis, vamos ter que colocar um EAD. Então o sistema vai ter que ter essa capacidade de mobilizar e criar novos mecanismos. Porque senão nós vamos perder a utilidade para a sociedade. A sociedade vai dizer o quê? O que o conselho faz? Então são grandes desafios que estão chegando aí a partir de 2018. Eu espero que nem o Pablo colocou, que a gente tenha um presidente de Conselho Federal mais atuante, mais dinâmico, que vise os interesses dos profissionais, que vise os interesses da engenharia, que não vise os interesses pessoais. E aí nós somos muito culpados também, viu, Marco? Porque a gente conhece muita gente que é pobre no sistema e ficou rico. E eu digo o presidente de CREA, o conselheiro federal, que depois do seu mandato sair com o que ele tinha quando entrou, ele é muito bom gestor da sua vida privada. Sem ser remunerado. Ele é muito bom. Todos os caras honestos que eu conheço no sistema saíram mais pobres. Venderam um imóvel. Conheço a vida do Gustavo aqui, Gustavo se arrebentou todo, né?
Todo é assim, mas alguns eu gostaria que ele escrevesse um livro como é que a gente ganha dinheiro e enriquece 6 anos lá em Brasília, não remunerado, e tu fica rico. Ele devia escrever um livro para nos ensinar a ganhar dinheiro. Eu gostaria de saber como é que se consegue isso, né? Eu gostaria de saber. E aí a gente é um pouco culpado desse processo, porque todo mundo sabe como é que as coisas acontecem e a gente acaba muitas vezes assistindo, né? E não cobrando de forma mais incisiva uma postura ética dos nossos dirigentes. Então acho que nós temos muitas reflexões para fazer. Acho que temos, como o Mar disse, temos muitos desafios para enfrentar. Esse desafio vai ser para quê? Essa gurizada nova, o Pablo, Rafael, todo o pessoal jovem aí. Nós estamos saindo, né? O que a gente pode dizer, olha, esse caminho aqui é meio perigoso, esse caminho aqui é melhor. Tentar dar algumas diretrizes. Mas a briga, quem vai comprar é a nova geração de engenheiros. São os mais jovens que estão aí que vão nos substituir. Nós estamos terminando um processo de representação e não fomos bem sucedidos. A nossa geração, ela fracassou do ponto de vista político. O Brasil hoje é um país dominado pelo meio jurídico. Quando tu cria o ramo da engenharia, já cria o ramo jurídico junto. Direito ambiental. Quer dizer, isso aí foi criado em função da engenharia ambiental, engenharia agronômica, né? O direito vem acompanhando a engenharia e hoje nenhuma empresa média de obras, por exemplo, o maior departamento do CREA qual é hoje? Né, Eliana? É o departamento jurídico. É o maior departamento do CREA, tem mais funcionários. Então o Brasil está todo estruturado em cima do meio jurídico, e eles tiveram a competência de moldar o país. Tu não cria um município sem um advogado. Está na lei da Constituição Federal. Tem que ter o procurador-geral do município, tem que ser um advogado. Mas tu cria um município sem um médico, sem um engenheiro. Como se as pessoas não fossem ser tratadas e o município não fosse fazer nenhum tipo de obra. O que é isso? Isso é articulação política para colocar lá na legislação que tem que ter um advogado quando criar um município. E mais de 60% dos municípios brasileiros não tem um engenheiro contratado. Não tem um engenheiro contratado. Então nós fracassamos, a nossa geração do ponto de vista político, ela fracassou. Eu tenho consciência disso. Eu acho que a nova geração aí tem que ter essa consciência e precisa da união, precisa do enfrentamento, porque só é escutado o que eu disse ontem. Instituições que forem fortes e tiverem capacidade de interlocução e tiverem capacidade de pressão, não vão ser escutadas. Quem não tiver capacidade de pressão, a legislação, as leis, elas vão ser feitas independente da vontade, da concordância ou não dessa categoria. Obrigado aí pelo espaço, Mauro, e bom congresso. Bom, a gente não pode sair do Congresso de Agronomia sem discutir as questões de política profissional e o futuro que a gente vai. Então a gente desfaz a mesa, eu peço só que o Iva permaneça na mesa. Bom, pessoal, então a gente já vai abrir um processo agora de discussão dos problemas da profissão do engenheiro agrônomo, e nós temos que certamente encaminhar algumas questões importantes aqui, e a gente vai iniciar aqui então, para favorecer o debate, a situação atual dos engenheiros agrônomos no Rio Grande do Sul e no Brasil. No Rio Grande do Sul nós temos registrados no CREA 9.676 engenheiros agrônomos. E no nosso congresso hoje nós estamos em 40. No Brasil e no Rio Grande do Sul nós temos técnicos de nível médio 9.248, níveis médios ligados à agronomia. As diversas modalidades de nível médio que têm alguma ligação conosco.
No Brasil, nós temos 100.473 engenheiros agrônomos registrados no CONFEA. Técnicos de nível médio, ligado à agronomia, aqui não estão os técnicos industriais, 73.580. É preciso voltar um pouquinho ali, na realidade registrados tem 9.676, mas estima-se que tenham mais de 15.000 engenheiros agrônomos formados no Rio Grande do Sul. Cursos de agronomia no Rio Grande do Sul, nós temos 31 cursos de agronomia e no Brasil 285 cursos de agronomia. Vagas oferecidas a universidades por ano. No Rio Grande do Sul, atualmente, essas 31 universidades oferecem 2.484 vagas ano. No Brasil, as 285 universidades estão oferecendo por ano 26.565 vagas. Estima-se que em 3, 4 anos todas as universidades vão estar iniciando a formação de profissionais. Muitas faculdades de agronomia estão ali no meio do curso, ou no 4º ano, mas então dá para imaginar um retrato nosso, né, em termos de futuro, especialmente se a gente não tiver uma organização capaz de nos defender, seja na questão da defesa das atribuições profissionais, que a gente vem perdendo por falta de ter força, vamos falar bem, política, né? Todo mundo é despolitizado, diz que é até neutro, alguns são. Bom, a questão da valorização profissional, que é fundamental também, e a questão do aperfeiçoamento profissional, que esse sim é uma atribuição grande lá das associações. Mas esse é o quadro nosso hoje que a gente tem que refletir em relação a nós. Uma questão fundamental que a gente vê, que é que o Conselho Federal mostra uma incapacidade imensa de conseguir fazer a defesa das atribuições profissionais. Como são 300 e poucas modalidades de engenharia, ela não consegue fazer a defesa corporativa. É lógico isso. Enquanto que uma atividade dos arquitetos vai fazer a defesa corporativa, a dos médicos vai fazer, a dos advogados vai fazer, e sob meu ponto de vista, a nossa tem grande dificuldade com o arranjo atual, a não ser que ela crie dentro desse Conselho Federal núcleos específicos de defesa da agronomia, da área de engenharia, tendo uma outra configuração que ela talvez consiga fazer a defesa corporativa. Mas sem dúvida hoje ela não faz. Quem ouve o presidente do CONFEA, o Tadeu, falar, e eu tive muita SOEA, a gente vai para uma SOEA e sai de lá sem a questão política profissional ser tratada. Um grande evento com palestras técnicas, e eu acho que não dá para ser assim. Então assim, nós vamos abrir especialmente aos presidentes de entidades para que falem e qual tem que ser essa configuração que nós temos que ter para ter força. Nós temos o SENGE, que defende de uma parte, a SARGS, que seria a grande responsável por fazer essa defesa, mas infelizmente não tem nem 10 entidades, né, esse ano filiadas à SARGS. Daí foi elaborada uma proposta de um novo estatuto para a gente mudar um pouquinho ela, porque atualmente como ela está, e entidade sem dinheiro não adianta, gente. Não funciona. Infelizmente. O que funciona? São sindicatos que têm o recurso obrigatório, o CREA, que o recurso é obrigatório, a mútua, que recebe obrigatório. Mas como é que nós vamos configurar essa nossa defesa e que ela vem pesada, gente? A partir do momento que os técnicos de nível médio se organizarem, sair o conselho deles, e eles têm sindicatos, e sindicatos têm dinheiro. Vocês acham que o sindicato não tem dinheiro para botar gente lá no Congresso Nacional pago para fazer a defesa? Enquanto nós, engenheiros agrônomos, não temos uma entidade com recursos para bancar isso. E assim, a nossa defesa sem dinheiro para levar gente, para fazer lobby,
para ter deputado, ou até se tiver que ajudar nas campanhas de alguns deputados de diferentes partidos para nos ajudar, nós vamos ter que fazer. Porque hoje em dia, assim, gente, quem não tem força, você, durante a campanha eleitoral, não tem nem deputado para te representar. Aí depois da eleição, nós vamos procurar ele para pedir uma ajuda. Vem cá, nós estamos precisando da tua ajuda para fazer a nossa defesa. Ele vai dizer, não ajudo. Depois ele diz, não, os caras não me deram mão nenhuma, nunca me procuraram e agora vem me procurar. E certamente cada um de nós faria a mesma coisa, diria que sim, mas depois muito pouco iria fazer. Até porque a gente vê que muitos dos engenheiros agrônomos que são engenheiros agrônomos, são deputados, eles não militam na nossa categoria. Não militam. Não conhecem, muitas vezes não conhecem as nossas demandas. Eu sei um deputado que eu procurei lá no encontro em Bento Gonçalves em relação à questão dos técnicos. Sabe o que ele disse para mim? Que os técnicos eram muito mais organizados, davam muito mais resposta do que os agrônomos. E que então a história aquela que nós tínhamos das atribuições era bem complicado, não dava para se meter. Então, assim está a nossa situação. Nós não temos interlocução política nem dos engenheiros agrônomos que são deputados. Então, assim, ó, qual a formatação que a gente tem que dar como organização para ser forte os engenheiros agrônomos? Né? Olha bem, um congresso estadual com 40 engenheiros agrônomos, alguma coisa está errada. 33? Então assim, ó, 33 e 23 teoricamente estariam com diárias do CREA, conselheiros para estarem aqui. Então sobrariam 10. Né? Vamos lá, pessoal. A gente tem que admitir que é uma vergonha isso. Então é o seguinte, está faltando forma de articulação. E nós vamos ter que juntos buscar isso. É para isso que nós estamos abrindo agora aos presidentes de entidades de classe e a qualquer agrônomo que queira falar. Nós não podemos continuar como está, gente. Nós vamos sucumbir diante desse quadro. Esse quadro aqui é gravíssimo. Seja pela questão de formação profissional, de profissional meio profissionais, que depois vai ter oportunidade de fala em seguida com o Pedro, seja pela questão então de defender as atribuições, porque hoje virou comércio. A faculdade vê um filão na sua região, ele abre um curso da área da agronomia e em seguida é evidente que eles vão buscar as atribuições. O cara que está se formando quer ter atribuição, né? Não tem como barrar isso. Eu acho que a gente partiu errado quando, por exemplo, a medicina, o sujeito não perde o vínculo, ele se especializa e ele continua médico, cardiologista, as diferentes profissões. Nós não, a nossa profissão ela começou a se partir e criando curso. Então nós temos em torno de 45 minutos que agora é a hora de falar. Nós não podemos sair desse congresso sem alguns direcionamentos. Vai ser elaborada a carta, né? Um documento, né, Melvis? Quer dizer, o Dalber. Então é o seguinte, vamos abrir a palavra e vamos falar, gente. Nós temos que encaminhar essa profissão para que ela continue a ter futuro. Ela já fez, nós saímos daquela história de que era a profissão do futuro. Nós estamos num momento do agronegócio e que o engenheiro agrônomo tem grande responsabilidade pelo que aconteceu no agronegócio, seja na pesquisa, aqueles profissionais que estão lá trabalhando na extensão rural, no crédito, né? no ensino. Então a gente tem que reagir a essa desarticulação que nós estamos sem força política. Temos a colega já então a palavra, a colega. Bom dia a todos, sou a Andréa Bonani da Rocha, de Santa Cruz do Sul, represento a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Rio Pardo, que conta com 190 associados e no universo da região do Vale do Rio Pardo, que tem culturas tipo exportação com empresas integradas, nós convivemos em torno de 500 técnicos agrícolas, subordinados aos engenheiros agrônomos, graças à mobilização do CREA
da SARGS e da própria entidade de classe, que é bastante antiga na região e muito solidária. O que nós vemos de importante para fortalecer o sistema é realmente que os profissionais se engajem na política do local, né? Então, felizmente, a EAVARP ela ocupa espaços nos comitês municipais em que os colegas se dedicam, né, arduamente, porque são vários comitês, comitês de meio ambiente, comitê de infraestrutura. Agora foi recentemente inaugurada a agência regulatória, reguladora de processos de licitação em Santa Cruz do Sul. E eu tenho orgulho de dizer que o CREA está representado por mais de 5 profissionais nessa agência regulatória. Foi uma peleia grande mas a agência regulatória é uma que começa a impor limites aos políticos locais, né, de aceitarem, por exemplo, uma licitação em que não tenha um responsável técnico devidamente registrado no CREA. Então, acho que é por aí que a gente consegue, aos pouquinhos, fortalecendo o exercício legal da profissão. A EAVARP também participou dos processos licitatórios do apoio financeiro que o CREA ofereceu. Todo mundo se engajou e nós optamos pelo tema valorização profissional, justamente por isso. Nós entendemos que no âmbito técnico nós temos ótimas escolas de agronomia. Sou oriunda da URGS, estou vendo os professores aqui com alegria. Mas no âmbito de valorização da profissão nós temos ainda muito a caminhar. E com essas atividades, tendo o dinheiro no bolso, realmente a gente está conseguindo fazer um evento de valorização profissional por mês. Dá um trabalho danado, mas a equipe trabalha bastante em conjunto. Agora, como presidente da EAVARP, eu vejo a seguinte situação: nós temos que ter permeabilidade política. Botar vereador no município, que seja engenheiro agrônomo, que não esteja ligado a atividades que, na verdade, precisem de técnicos agrícolas. Eu já trabalhei em cooperativa, já trabalhei em grandes corporações. Financeiramente, vale mais a pena ter técnico agrícola. É bem mais barato do que ter agrônomo. Nós temos que ter em mente isso. O mundo é de negócio, é business, né? E realmente aí eles fazem qualquer negócio. E os nossos deputados, a gente sabe, eles são movidos a dinheiro, né? Então a gente vai ter que trabalhar para colocar representantes nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados, lá no Senado, e senão nós vamos perder, é fatal isso. Eu comunico também que, diante dessa necessidade de fortalecimento das entidades de classe, a nossa entidade, junto com a outra entidade de classe, a SEASC, os engenheiros de Santa Cruz do Sul, a gente está concorrendo ao CDE justamente por isso, para tentar valorizar ao máximo as entidades de classe e ajudar as entidades de classe do Rio Grande do Sul que não conseguiram participar da tomada de valores. E próximo ano que todas consigam ter cash em casa para fazer atividades de valorização e de melhorias profissionais. É esse o nosso depoimento da Santa Cruz do Sul. Obrigada. Está aberta a palavra qualquer engenheiro agrônomo, gente. O César, então, de Alegrete. Bom dia, colegas. Eu falo não nesse momento representando a associação, mas como membro ativo da associação. O presidente não chegou ainda, chegou a Cátia, que é vice-presidente. Como ex-conselheiro, primeiro conselheiro no CREA, representando a Associação de Alegrete, como ex-inspetor secretário e ex-inspetor tesoureiro do Conselho na Inspetoria de Alegrete e representante de Zonal também. Então, a minha participação no Conselho, durante esse tempo, observei várias coisas que eu acho que o momento aqui, junto com o presidente Melvis, é de reflexão como um todo, não só da nossa classe profissional.
Vejamos que os técnicos, segundo o relato do Pablo, provavelmente vão sair do Conselho. Existe um movimento forte no Rio de Janeiro e São Paulo para a criação do Conselho de Engenheiros Agrônomos. Tá? Isso não foi falado aqui, mas existe. Tá? Eu tenho acompanhado, dentro do possível a gente tenta desfazer a ideia, mas a imagem negativa do CONFEA é tão forte que muitos colegas espalhados pelo Brasil são favoráveis à separação da nossa classe agronômica do sistema CONFEA. Então, vem mais chumbo grosso pela frente, imagino eu. O que eu vejo aonde nós podemos ter cometido crimes, entre aspas, porque a relação profissões-universidade, ela está bastante desgastada, se não vejamos. Enquanto inspetor-chefe em Alegrete, eu tive a oportunidade de participar representando o CREA numa formatura e me apresentei lá na Unipampa, numa formatura de engenharia civil, e fomos alijados da mesa principal. Me lembro, vendo essa imagem aí, ó, são 31 cursos de agronomia, eu vou fazer 30 anos no final desse ano de formado, e naquela época eram 6 cursos. E era uma representação nobre nós recebermos a carteirinha do CREA no momento, ainda que provisória, no momento da formatura. Então, a imagem que eu tinha de conselho, participação numa formatura enquanto inspetor, vamos fazer a entrega solene no momento da formatura para esses profissionais. E não foi nos aberto espaço. E o que a secretária da universidade disse assim, ó, o CREA não tem espaço, se o senhor quiser vai entregar lá embaixo no hall do clube, onde vai ser feita a formatura. Eu me retirei no dicionário, fui embora, comuniquei a nossa diretoria e terminou. Quer dizer, que essa relação universidade-escolas, eu acho que está bastante desgastada, até porque a grande maioria dos professores não tem RT de cargo e função dentro das universidades. Isso é uma falta de consciência profissional. Né? Bom, com relação a curso de agronomia, e aqui, desculpem as gestões anteriores das SARCs, mas eu acompanhei e tive a oportunidade de impor uma barreira quando nós, a Associação de Agrônomos de Alegrete, solicitamos um curso do CAR, onde nos foi ofertado o curso a ser realizado por um zootecnista, que justamente ontem, na abertura do seminário, tinha várias palestras ali e o palestrante era meu colega, sou instrutor do Senar, ele também é do Senar, Condorelli era o palestrante. Condorelli é um zootecnista e nós estamos brigando, estamos na iminência de perder atribuições profissionais da área de zootecnia, justamente por essa nossa incapacidade de nos impor profissionalmente. Então hoje, quem fala a nível de Estado, o Ivo está aí, pode dizer, representante da Farsul é um zootecnista. Quer dizer, nós deixamos de ocupar os espaços e depois nós estamos apavorados, não sabemos para que lado sair. Então, isso divulgado pela própria SARCs. Né? E lá em Alegrete nós dissemos para o presidente à época, olha, nós não queremos zootecnistas aqui dando aula para nós sobre o meio ambiente. Tanto que foi o Ivo lá em Alegrete fazer aquele evento que teve sala cheia, né, Ivo? Você está bem lembrado. Bom, então nós estamos pecando dentro de casa. Com relação a SARCs também, eu vejo que ontem, ou anteontem, teve um movimento aqui, que eu não estava presente, mas eu soube, que a SARCs está abrindo inscrições e se tornando uma entidade de classe pura e simples, quando na verdade ela é a nossa federação das associações de engenheiros agrônomos espalhados pelo Estado. Na medida em que eu aceito sócio como pessoa física, eu estou me tornando uma entidade de classe comum. Será que isso aí não vai matar mais ainda as nossas entidades que nós estamos no interior? Qual é a representatividade política que nós vamos ter como classe profissional, na medida em que a própria SARCs quer matar as entidades do interior?
Isso não pode, gente. Se nós temos um estatuto, o nosso estatuto da Associação de Engenheiros Agrônomos de Alegrete, é bem claro. Nós somos uma entidade pura. Só pode ser associado na nossa entidade quem é engenheiro agrônomo. Nem os engenheiros agrícolas que fizeram o movimento para se associar conosco, nós aceitamos porque não constava no estatuto da nossa associação. E agora a nossa SARCS, que é a entidade máxima que nos representa, começa a aceitar profissionais livres. Então, é o que está passando agora. Eu quero que os colegas se manifestem. Depois a gente fala, gente. Eu acho que vamos deixar assim, ó, pessoal, a manifestação não vai ter mais tempo. Nós vamos deixar a manifestação das entidades que queiram falar e depois a gente responde, porque é importante a gente ouvir. O Ivo anota essa questão que ele está levantando e a gente vai abrir, porque a gente quer que as pessoas falem. Pode falar. Nós estamos num congresso estadual da agronomia com muito pouca representação de entidade de classe aqui. Temos representações, está Santa Cruz, está Alegrete, talvez a nossa seja a maior delegação, viemos com 8, 9 membros, Bagé, mas era para ser um conjunto, desculpa, presidente, tinha que ser marcado uma assembleia da SARCS para hoje. Esse tipo de coisa que nós temos que definir, não pode ser definido a nível de gabinete. Nós temos dificuldade de mobilização, estamos no interior, nosso município está a 500 quilômetros de Porto Alegre. Nós não vemos a Porto Alegre para passear, nós vemos aqui para fazer alguma coisa. Então essas coisas nós temos que ter inteligência suficiente para entender que o interior também faz parte das nossas entidades. Então, na medida em que a gente vem aqui, era o mínimo, não ter em conjunto, por que não? Uma decisão do colegiado das entidades de classe e não uma decisão da diretoria. Ora, mudar estatuto requer uma discussão profunda com as entidades de classe. Obrigado. Só para esclarecer, tá? Nós podemos discutir isso no futuro, mas eu vou deixar bem claro. Foi feita uma chamada, foi feita uma convocação conforme o estatuto, tiveram presente 10 associações, das 11 existentes, 10 tiveram presente, 11 registradas, e houve uma deliberação de Assembleia Geral. Então não foi assim a revelia da entidade, não. Estava presente, inclusive a Alegrete estava presente. Então, vamos deixar claro, depois podemos discutir as alterações, podemos ir para associações discutir alterações, mas eu acho que esse eu tenho que deixar bem claro. Tá bom, pessoal, vamos então, a palavra está aberta, hoje é o dia da gente falar. O Juarez, lá de Santa Maria, Marta, tinha te pedido antes. Então, com a palavra, Juarez. Bom dia. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que esse momento é de fazer mais sugestões do que estarmos abrindo muita discussão e chegarmos ao final sem nenhuma solução. Dentro da nossa entidade de classe, que nós até brincamos muito lá com o Valmor, nosso presidente, que é a nossa entidade da Bengala. Se nós formos olhar, os membros todos são pessoas muito velhas já dentro do sistema, dentro da nossa entidade de classe, e o que nós temos verificado é que não há renovação dos nossos representantes dentro das entidades de classe. E um dos motivos que eu acho que essa representação está falhando é porque nós não estamos, as próprias entidades de classe, atuando dentro das universidades, dentro dos cursos de agronomia, estimulando os estudantes a virem para as entidades de classe, discutir as coisas do futuro, apesar de que o futuro é uma coisa que nós ficamos discutindo, a profissão do futuro, o nosso futuro, que vai ser o futuro. O importante é, como leiam hoje a coluna do Davi Coimbra, o importante é o que nós fizemos e vamos deixar, é o nosso passado, porque não adianta nós estarmos projetando e não fazermos nada no momento. Então a minha sugestão é de que as entidades de classe, apoiadas pelo nosso conselho, atuem mais com comissões ou com ações dentro das universidades, trazendo o pessoal novo. Eu vejo um exemplo muito bom
é a Alegrete. A Alegrete está com uma juventude dentro da sua entidade de classe, atuando, e eu vejo as ações que eles estão fazendo, porque essas notícias correm aí nas redes sociais, e eles estão fazendo um trabalho belíssimo. Enquanto, infelizmente, fazendo a meia-culpa, dentro das nossas entidades de classe, as outras entidades de classe, nós temos muito pouca ação. Por quê? Porque já estão velhos, estão cansados, já não tem mais aquele ânimo de fazer novas coisas. Eu acho que nós temos que fazer. O momento é agora, é de estimular novas lideranças para que venham junto às entidades de classe e lutar pela nossa categoria. Porque nós já estamos no fim das nossas profissões, infelizmente, já no fim das nossas vidas, né? Mas porque nós temos alguns anos de vida a mais, então nós temos que ser realistas. E o que está acontecendo é que nós estamos envelhecendo, as entidades estão envelhecendo, não está havendo renovação e a tendência de cada vez mais nós estarmos fazendo menos dentro das nossas entidades. Era isso. Obrigado. A colega Marta, lá de Bagé. Bom dia a todos. Eu queria fazer um contraponto em relação à nossa entidade de classe de Bagé, a qual eu estou no meu segundo mandato. Nós conseguimos reativar uma entidade que estava totalmente parada. O presidente anterior apenas fez a ata de posse, não tive que oficializar a documentação, tudo. Trabalho junto com a universidade, tenho vários colegas que fazem parte da diretoria, que são atuantes, que participam diretamente nas nossas atividades. Nós temos calendário de atividades, nós buscamos, temos o sócio aspirante, que são os universitários, os futuros agrônomos, atuantes, me acompanham direto em todas as atividades, mudamos o estatuto para que eles possam fazer parte. O que eu vejo, que eu acho que a classe não é unida, por quê? Porque nós lá temos vários segmentos, temos a Embrapa, temos a Emater, temos duas universidades do curso de agronomia, temos o técnico do Rio Grande do Sul e temos a Unipampa. Eu trabalho valorizando, principalmente até o CREA, como conselho. Então a gente faz assim, procura trabalhar, mas a gente tem dificuldade com alguns colegas que eles se acham, às vezes, que eles não precisam de conhecimento, que eles não precisam renovar, se atualizar. E a gente, insiste, tanto é que quarta-feira, antes de vir para cá, eu tinha uma atividade com o IRGA, mostrando um diagnóstico de como se comportou a cultura do arroz e também falando bastante sobre o projeto do IRGA 10. Então, assim, pessoal, eu acho que cada município tem as suas características. O que nós precisamos é de uma SARGS forte. E para isso, eu acho assim, eu sou de opinião um pouco contrária do colega que falou anteriormente do Alegrete. Eu acho que nós temos que dar liberdade para o colega que quiser ser sócio da SARGS, ser sócio. Porque a entidade, eu mesmo, os meus colegas, eles são atuantes, mas muitos não querem contribuir com a SARGS. E tem outros que querem. Então eu acho que, é uma opinião pessoal, eu acho que assim, vou relembrar. Só um pouquinho, César. Só um pouquinho. Pessoal, vamos fazer o gostaria seguinte. de relembrar que quando me formei há 33 anos atrás, o presidente da SARGS era Floriano Isolan. E ele estava na mesa conosco, nos acompanhando. Eu gostaria que isso futuramente fosse novamente vamos dizer assim, uma prática corriqueira da SARGS. Por quê? Porque eu acho que talvez a gente esteja pecando aproximar mais do futuro colega. Porque na minha época, final de anos 70, 80, nós éramos muito aguerridos e a gente tinha uma vontade de ser participativo, de ser representativo da classe, coisa que eu não vejo hoje.
Né? Parece que cada um puxa para o seu lado e seja o que Deus quiser. Então, a única restrição que eu quero colocar aqui, eu acho que a SARGS tem que ir mais para o interior e valorizar, sempre buscar, porque a gente já, até agora, a semana anterior tivemos uma atividade conjunta com a Embrapa e nos deparamos com uma dificuldade, que a colega foi procurada dizendo: mas vocês vão aceitar um veterinário palestrando para agrônomo? Né? Então, são situações que eu acho que a gente tem que ter um respaldo, até para não criar desconforto no município entre as partes. Eu acho que se existe uma regra, Marta, vamos cumprir. Tá bom? Obrigada. O próximo colega inscrito é o Vumar, que também eu peço que respeite ali os 2 minutos, para ser bem incisivo. Só para explicar, tem 6 inscrições e vai ser aberta. Ao final, nós vamos dar um tempo para a proposta, gente. Não vai ser só falas. Então, com a palavra, o Vumar. Bom, eu aqui vou falar pela Sociedade de Agronomia, Engenharia e Arquitetura de Santiago. A nossa entidade, a minha e do Marcelo, é entidade que reúne todos os profissionais da área. E nós não somos sócio da ação, somos representados pela SARGS. Aqui eu vou responder ao meu amigo de Alegrete, eu vou dar a versão, né, o entendimento que eu tenho. E eu fui sócio da SARGS quando aluno da Faculdade de Agronomia do Rio Grande do Sul, em 1969. Participei do 6º Congresso de Agronomia aqui como estudante. Fui um dos fundadores da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Santiago nos anos 70. Quer dizer, eu omiti que eu tinha militado no meu início da vida profissional jovem na classe. Depois participei da SARGS até o momento que a SARGS mudou, passou de uma entidade representativa singular para uma federação de associações. E o propósito era nobre, o propósito era importante, fortalecer o associativismo na base. E a SARGS utilizaria o modelo das federações que congrega a classe patronal e os trabalhadores em geral. Mas esse modelo, no meu ponto de vista pessoal, e aí eu vou me permitir isso, não deu certo. Algumas entidades de regiões que têm uma boa número de profissionais se destacaram. Passo Fundo, Alegrete, Bagé, Santa Cruz, São Luís, que eu sei. Mas outros, a categoria acabou se juntando com a engenharia para ter um mínimo de viabilidade de representatividade nas comunidades, que é o nosso caso. Então hoje a SARGS, a federação, não representa a metade dos engenheiros agrônomos do Rio Grande do Sul. Eu não fiz esse dado, mas você pode fazer. Tem 22 entidades e participam ativamente 11. Então, eu acho que essa abertura e a forma do Estatuto, me parece que ela contempla todos os profissionais e preserva as entidades de classe, porque essas entidades farão parte do Conselho Deliberativo, elas terão poder de dirigir a entidade do Estado. Pelo contrário, me parece que essa nova formatação, além de dar algumas facilidades para a SARGS ter condições de ter recursos financeiros, passa a ser representativa das entidades que são singulares de agrônomos e das entidades mistas, e ao mesmo tempo, né, ela fortalece a entidade local. Eu não vejo nenhum prejuízo para a categoria, pelo contrário, eu vejo um avanço. Eu acho que foi inteligente a proposta que foi aprovada na Assembleia, que eu acompanhei também aquele dia. Tá bom. O colega Lulo. Pessoal, eu sou de Alegrete e eu acho a discussão bem interessante. O momento é este, nós discutimos a nossa classe profissional. Bom, falando em Alegrete, o Juarez falou, a Marta falou das suas entidades e tal. Eu só discordo alguma coisa. Eu acho que tem que haver a integração entre o jovem e o mais velho. Não que o velho já é ultrapassado e tem que se deitar e ficar e deixar de lado a classe.
a nossa classe de agrônomo. Eu sou engenheiro agrônomo e tudo que eu tenho hoje agradeço a quem? A minha profissão de engenheiro agrônomo. E tenho obrigação de participar da classe agronômica e do CREA. Eu podia já tenho condições de estar dormindo, estar deitado, mas não, eu quero viver para isso. Eu só discordo que eu acho que deverá ter a integração entre o jovem e o novo. Por que que Alegrete, hoje, nós temos bastantes jovens ali dentro? Por quê? No momento que eu fui 5 vezes presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Alegrete e me sinto bem e quero continuar sendo presidente sempre, não presidente, mas sendo participativo. Não precisa ser. Hoje quem está comandando é uma turma de jovens, eu sou do conselho deliberativo deles, participo junto, dou opinião, troco ideia. Quando eu fui presidente a última vez para passar para o nosso, a primeira coisa que eu fiz era convidar jovens para trabalhar junto. E no momento que trabalhei jovem, deixei os jovens com aquele vontade de trabalhar à vontade. De vez em quando eu puxava o freio, né? Alguma coisa que eles estão, porque todo jovem tem vontade de fazer, quer fazer e tem que deixar fazer. E agora tem realmente alguns mais velhos não querem, acham que o jovem não tem direito de participar. Porque acho que vão passar eles, vão pegar... Lulu, por gentileza, conclua. Não, a conclusão é essa. Por isso, outra coisa, quanto à opinião, eu acho que essa opinião que tem a favor ou contra algumas reivindicações dentro da SARGS, isso é salutar. Eu acho que nós temos que discutir, não pode prender. Agora, no momento que prendermos alguma coisa de algum profissional falar, eu vi algumas manifestações aqui, nada contra. No momento que o César falou, não estou defendendo o César, não estou defendendo a SARGS, eu quero ficar, não que eu quero ficar em cima do muro, mas deixar que se converse. Houve algumas manifestações até rindo, porque a manifestação é um direito que qualquer profissional nosso tem que falar. Eu acho que tem que haver um respeito, a mesma coisa que o professor na sala de aula, um determinado aluno começa a gozar do professor porque falou aquilo. Eu acho que nós, se quisermos uma sociedade forte, nós temos que deixar os profissionais falarem. É isso aí. E ter as suas opiniões. Cada um tem a sua opinião, eu acho que é um direito. Agora vamos sentar e vamos ver qual é a opinião mais certa, o porquê disso aí. Eu acho que nós temos que fazer isso aí. Eu acho que tem que haver um respeito a todo profissional que fala. Essa é a minha opinião. Ok. Com a palavra o colega Cassina, lá de Caxias. Pessoalmente, a minha autoestima está estraçalhada. Pessoalmente, como profissional. Diante desse quadro, diante das constatações que a gente observa, a gente fica muito preocupado. A exemplo do Lulu, o pouco que a gente tem, ou muito que a gente tem comparado com outros, se deve à profissão. Agora, eu fico assustado no exercício da docência, vendo que uma associação de engenheiros agrônomos com quase 300 associados e que tem a direção ex-alunos não está presente e não são associados da SARGS, meu Deus do céu. É uma entidade que não está associada à SARGS. E a nossa entidade lá de Caxias do Sul, e vamos fazer a meia-culpa, que está aqui representada pelo nosso ex-presidente Mauro Cirne, porque dentro da entidade esses congressos não são vistos como importantes. No exercício da minha profissão, em 1976, eu me formei em 74, eu recordo que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o anfiteatro, estava entupido de engenheiros agrônomos e as escadarias cheias de participantes, com mais de 600 profissionais participando de um congresso estadual de engenheiros agrônomos. E na época nós éramos tão importantes, ou tínhamos uma autoestima tão elevada, que se dizia que o ministro da Agricultura no Brasil tinha que passar pelo referendo da Sociedade da Agronomia. E nós tivemos lá um Cirne Lima, né? O fato é que a Sociedade da Agronomia, no decorrer desse período todo, ela
caiu por terra. E a tarefa do nosso presidente e da diretoria é muito ingrato. Resgatar a participação, dar uma dinâmica a essa corporação federativa não é fácil. Na época em que, alguns anos atrás, junto com o então conselheiro Mondardo, nós abraçamos nos sábados de manhã a Sociedade de Agronomia, evitando que ela fosse a leilão, evitando que ela perdesse a sua sede lá na Borges de Medeiros, e a gente segurou a peteca. Nós tínhamos registradas número inesquecível, 44 entidades estaduais, e o Lulo deve ter participado dessas brincadeiras, ou entre outros colegas, 44 entidades estaduais vinculadas às SARGs. E, desculpe, meu ex-presidente Lange também apoiou e nos ajudou bastante naquela oportunidade. E hoje a gente nota uma chamada para discutir e alterar o regimento para poder viabilizar as SARGs com apenas 10 entidades. Ou nós resgatamos, e essa é uma tarefa que nós vamos ter que sair daqui com um prego na consciência, ou nós resgatamos a importância das SARGs, viabilizando-a financeiramente, para poder dar condições para o seu presidente e os membros da diretoria poderem viajar, poderem se movimentar, poderem fazerem despesas sem ter que tirar dinheiro do próprio bolso, ou não sei se a gente vai fazer outro congresso. De qualquer maneira, fica a lição. Nós conhecemos os presidentes e membros de outras entidades associadas às SARGs, ou não associadas às SARGs, que independentemente de ser velho ou novo, de ser mais sucedido ou menos sucedido financeiramente, nós vamos ter que fazer com que esse pessoal resgate a liderança classista para podermos melhorar a participação dos colegas, e quem sabe no próximo congresso estadual a gente vem aqui com uma participação expressiva, a exemplo dos colegas da fronteira, que estão ali com uma participação invejável porque a omissão ela está espalhada pelo restante do Estado com relação à classe profissional. E encerrando, meu coordenador dos trabalhos, toda essa situação envolvendo criação de faculdades, disputa com técnicos e abertura do mercado de trabalho para outros profissionais, isso aí tem que ser um motivo para a gente arregaçar as mangas, estufar o peito e buscar o nosso campo de trabalho, o nosso mercado de trabalho com força e vigor, porque politicamente nós temos que reconhecer. Politicamente, nós somos um fracasso. Quando digo politicamente, do ponto de vista partidário, nós somos um fracasso. Endosso a colega de Santa Cruz que diz que nós temos que começar na Câmara de Vereadores. Temos que começar a eleger vereadores, prefeitos, deputados estaduais comprometidos com a causa agronômica. Obrigado. Pessoal, nós temos mais 6 inscritos. E o pessoal está pedindo para a gente encerrar o evento. Só um pouquinho. Então a gente eu queria até ver o Pedro, que é a continuidade, se ele pode encurtar um pouquinho lá, que eu acho que vai falar da questão da formação, mas que eu acho que esse tema é o tema mais importante do nosso congresso, sob o meu ponto de vista. Vai haver um evento de formação profissional em Santa Maria, mas eu acho que aqui deixar as entidades de classe falar e a gente tirar alguma proposta objetiva de condução é o principal, senão nós vamos sair de mão abanando de mais um congresso de agronomia. Pessoal, em primeiro lugar, eu acho que, sem dúvida, o Mauro tem toda a razão. Este painel está sendo espetacular. Eu acho que para o fortalecimento da entidade isso é muito importante. Eu acho que nós não vamos esgotar aqui hoje. Tá? Nós não vamos esgotar, eu acho que o pontapé está dado. Eu acho que tem essa questão do novo estatuto, da mudança, como é que as associações vão participar. Eu vou propor a todos que daqui a pouco, acho que a gente tem que encerrar, Mauro, esse painel, mas que a gente saia daqui com
agendado uma reunião em algum lugar do município do estado do Rio Grande do Sul, entre as SARGs, as federações, não sei se o presidente Melo quiser participar também, o Pablo, para a gente nos organizarmos. Eu acho que aí nós vamos trabalhar um dia, sei eu lá, o tempo que for necessário para nós botarmos a casa em dia e começarmos a montar o trabalho aí para frente, a todas as propostas. Ó, pessoal, eu discordo disso aí. Agora eu estou falando como presidente da minha entidade. Fazer um congresso para sair daqui de mão abanando é uma vergonha. Eu acho o seguinte, se nós tiver que prorrogar por 1 hora, vamos prorrogar, gente. Então, vamos continuar o debate, que é daqui que a gente tira as conclusões. Para outro evento, a gente sabe que vai ter meia dúzia. Então, já estamos aqui reunidos, vamos fazer, gente. Se tiver que prorrogar 1 hora, todo mundo concorda aí? Então, vamos em frente. O colega Valmor. Bom dia, Valmor Santa Maria. Realmente a pauta é bem interessante, mas nós temos que cuidar para não fugir da pauta. Aqui, ó, o colega colocou uma questão de ordem. Questão de ordem. Então, respeito o tempo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Começa a terminar a questão de ordem. Está diferenciado porque o tempo é diferenciado. Começa aí o problema da participação na categoria. Ou todos somos iguais ou somos diferentes, então vamos organizar as casas. Então, assim, eu garanto o tempo de todo. Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. E vamos ser mais objetivo. Tá certo, pessoal? E se já tiver uma proposta de encaminhamento, já faça que o secretário e presidente da SARGS já o fará. Então, Valmor. 2 minutos, Valmor. Tá certo? 2 minutos é muito. A questão de ordem foi aceita. É muito. É muito tempo. Assim, ó, eu vejo os problemas entre SARGs, entidade de classe, com o FAIAB, parecidos. Nós estamos aqui discutindo o passado da agronomia. Nós estamos lutando uma agronomia velha, ultrapassada, caquética. Eu acho que nós temos que partir para lutar pelo futuro da agronomia e preservar o mínimo dos campos que nós ainda temos, gente. Porque tem coisas que o dinheiro e o modernismo atropela. Desculpe os poetas, os sonhadores. A agronomia velha morreu. Vamos lutar porque ainda nós temos, que é a produção de grão, solo, etc, etc, etc. Porque EAD, distância, ninguém vai parar isso aí. Técnico nível médio, nós da Câmara, que estamos lá, tecnólogo, ele vai atropelar nós também, gente. Então tem coisas que não adianta nós lutarmos por coisas impossíveis. A Câmara da Agronomia começou ano passado um evento que tu citou agora, eu não ia falar agora, mas tu citou, que é a aproximação entre universidade e profissionais. Mas eu vou dizer de novo, vamos lutar pela uma agronomia possível, não sonhável. O colega Trevisan. Não, eu gostaria de abordar aquele assunto da participação política das nossas entidades. Eu acho que aí é a raiz de tudo. Aí é a raiz de tudo. Nós temos assistido no Conselho, o Mauro mesmo diz, que tem múltiplas categorias. E às vezes o Conselho se vê assim na impossibilidade de tomar uma posição, porque quem está nos incomodando está no sistema também. Mas, porém, nós temos assuntos que não tem engenheiro no outro lado, a questão dos biólogos e a questão do zootecnista, entendeu? Então, dizer também que isso é problema do CONFIA é não querer fazer, porque a gente já sabe que o CONFIA não faz, então vamos fazer nós. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, o Volmar estava junto, que a gente foi a Santa Maria, aliás, a Brasília, para contestar aquela proposição dos técnicos do nível médio que queriam tomar conta do sistema. E nós ficamos lá 2, 3, 4, 5, eu fiquei 10 dias quase, visitei todos os gabinetes, 33 gabinetes de deputados que estavam na comissão, 30 disseram, mas olha, que bom, é a primeira vez que vem um engenheiro aqui. É a primeira vez que vem um engenheiro aqui, os técnicos estão aqui. E depois, falando com o relator do processo, aquele que os técnicos iriam tomar conta do CREA, o deputado nos disse assim, estava eu, o Volmar no corredor, o deputado relator, Silvio... como é o nome dele? O Silvio Costa, lá de Pernambuco, né? Ele disse, chamou um cara que estava ali perto e disse assim, vocês falem com este cara aqui. O que ele me mandar, eu faço. Quem é este cara? Este aqui. Escritório de Assessoria Parlamentar. Pago pelo Sintec de São Paulo.
eles estão lá dentro, eles acampam lá, e nós não temos. E aí quando surge um problema da nossa categoria que precisa ir lá, não dá para ir, porque o outro lado também tem interesses. Porém, nos casos que eu citei, no outro lado não tem ninguém. Bem, é muito pouco o tempo, eu acho que muito tempo para a mesa falar e pouco para nós falar. Mas eu queria só fazer uma referência aqui à questão dos cursos de agronomia, né? Eu também, quando me falaram agronomia à noite, eu disse, é o fim do mundo. Mas eu tive a felicidade de conhecer um curso com 5.300 horas, um dos únicos cursos de agronomia que tem no seu, como é que se diz lá na grade curricular, legislação profissional e ética. Tenho ido lá várias vezes fazer isso aí. Um dos poucos, eu sei que tem outros que tem também, entendeu? Mas eu tenho defendido na Câmara também, quando chega um pedido de registro de um novo curso, nós temos o direito de ir lá ver como é que está esse curso. Nós temos o direito de ir lá, e o dever até, entendeu? Então, aí nós vamos ver as diferenças de um e de outro. Concluiu, okay? Beleza. Concluindo, então, eu queria dizer isso. Quando nós falarmos, não vamos generalizar. Nós temos que conhecer para depois falar, porque eu conheço muitos que têm só diurno e é muito mais fraco do que esse que eu conheço que é noturno. O colega Antônio. Bom dia, Antônio Costa de Oliveira, professor da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou pesquisador há 30 anos, não tenho muito envolvimento normalmente nessas questões, mas eu tenho visto que nós estamos falhando num ponto principal. A cadeia do arroz, vamos dar um exemplo da cadeia do arroz. O IRGA começou a se preocupar com a mudança do padrão de consumo do brasileiro. Então vamos fazer propaganda, vamos fazer um marketing para incentivar a comer arroz. Agora, pergunto a vocês, se nós tivermos uma propaganda que diz assim, você confia a sua saúde ao médico, você confiaria a um técnico aplicar veneno nas plantas que você come? Claro, isso vai ser uma faca no fígado. Mas, se nós queremos partir para ganhar, nós temos que sair assim. Certo? Então, de repente, proagir dessa forma. Fazer uma moção que mostre que nós temos essa prerrogativa. Vai falar com o veterinário se alguém mais pode fazer inspeção de carne. Vê o que ele vai te dizer. Então, por que nós deixamos? Não, vamos em cima. Vamos nos posicionar. Ok. Certo? Receituário colega Lauro. Receituário médico da Henrique, farmacêutico. Somos da ARPA, São Luís Gonzaga, eu e o Busanella aqui temos representados, sou da Câmara de Agronomia. Todos que falaram aqui têm uma posição firme nos seus posicionamentos em relação à sua ideia. A posição do senhor aqui, eu acho que é de Caxias, eu tive a oportunidade de 4, 5 vezes vir a Porto Alegre na Assembleia Legislativa, não tinha lugar para os agrônomos sentarem. Mas como houve um problema das SARGs, que todo mundo sabe, não vamos recordar aqui porque é triste, e houve o desprestígio, e fez com que a SARG também não vai mais no interior, porque eu tive a oportunidade várias vezes lá na minha casa receber os palestrantes das SARGs, porque não tinha dinheiro, então nós dava comida e o cômodo para eles. Então nós, Ivo, e todos aqui devem de fazer com que a SARG vá no interior, não sei se foi a Marta ou alguém que fez isso aqui, nós temos que fazer com que a SARGs tenha esse prestígio de fazer com que o interior aceite a SARGs de novo. E isso é trabalhoso. E o presidente, que é tu, eu te conheço, eu sei que tu não tem preguiça, apesar de ser um pouquinho gordinho, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Eu sei que tu tem energia para isso, já foi em São Luís Gonzaga. E tenho certeza que tu te deu bem lá, porque tu falou muito bem lá sobre o CAR. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos interiorizar as SARGs. Só para complementar, nós temos uma experiência aí, eu como docente, professor de introdução à agronomia na nossa faculdade, nós levamos as entidades todas para lá, discutimos e abrimos essa possibilidade. Então, realmente, sem dúvida os cursos têm que fazer esse esforço, né, de mostrar aos seus alunos mas é uma preocupação válida. Eu acho que vamos parar por aqui. Agradeço a todos, agradeço novamente a todos os professores que atenderam aqui ao nosso chamamento e passamos, acho que de imediato, na questão da carta do nosso Congresso. Obrigado, Pedro. Obrigado aos nossos representantes das
das escolas. A Eliana havia já comentado, né, haverá, promovido pelo CREA, pela Câmara de Agronomia, um encontro com os coordenadores de curso, é o segundo encontro, vai acontecer agora no início de outubro, lá em Santa Maria. Então, estão todos convidados, aqui os coordenadores, a estarem presentes. Vai ser uma oportunidade de avançarmos nesse assunto, né? Porque eu acho que aqui, já o primeiro já começou essa discussão, aqui se ampliou um pouco mais, eu acho que nós temos condições de avançar bastante. Nós temos a Carta de Porto Alegre, ela foi preliminarmente elaborada, né? E a gente, com base, inclusive, naquilo que já foi proposto no congresso anterior. Então, ela está aí. O Pedro, tu gostaria de fazer a leitura? Pode ser? Como um dos responsáveis pela redação, né? Bom, eu vou ler da própria tela. Então, Carta de Porto Alegre, apresentação. Agronomia é uma ciência de fundamentação multidisciplinar, organizada há aproximadamente 2 séculos, com o objetivo de produzir conhecimentos direcionados a melhorar o desempenho da agricultura. O objetivo central deste evento é questionar a formação e a organização profissional do engenheiro agrônomo, do ponto de vista histórico e de perspectivas, buscando elementos que possibilitem repensar de forma pedagógica e política dessa formação e organização profissional, na tentativa de propiciar maior aproximação, sintonia e profissionalidade desse cientista com as demandas atuais e emergentes do setor agrário brasileiro, da segurança ambiental, segurança alimentar e sustentabilidade do processo produtivo. Desta forma, então, propostas, né, deste congresso, os engenheiros agrônomos reunidos em Porto Alegre, em 25 e 26 de agosto de 2017, no seu congresso estadual de engenheiros agrônomos, na sede do SENGE, RS, aprovaram as propostas por unanimidade, com o indicativo de ações a serem desenvolvidas pelas entidades representativas da categoria, com o seguinte teor. Primeiro, reforçar o envolvimento das associações regionais com as escolas de agronomia, buscando a participação dos conselhos acadêmicos destas instituições, auxiliando nas questões curriculares de agronomia, no fortalecimento dos conteúdos de ética, legislação profissional, ambiental e agrária, e organizando associações juniores para a renovação dos quadros associativos destas entidades de classe. Segundo, promover a organização das associações de engenheiros agrônomos regionais para reforçar a representação dos engenheiros agrônomos nos municípios e no estado do Rio Grande do Sul. Terceiro, implementar campanha institucional de valorização do engenheiro agrônomo junto à comunidade, divulgando a atuação dos profissionais na conservação do solo e água, na preservação ambiental, na produção de alimentos saudável, na política agrícola, no uso racional de agrotóxicos e no planejamento adequado das propriedades rurais. Quarto, estimular a classe agronômica, através de seus profissionais, entidades de classe, instituições de ensino, sistema Confiacrea, a inserir-se na sua comunidade, participando de comissões, conselhos municipais, órgãos públicos, programas de rádio e TV, entre outros. Quinto, desenvolver ações conjuntas entre as entidades de classe e as instituições de ensino, na promoção de eventos técnicos de organização profissional. Oportunizar aos profissionais, através das SARGs e associações regionais, cursos de atualização técnica, principalmente relacionados ao uso dos recursos naturais, da qualidade ambiental, segurança alimentar e comercialização. Sexto, desenvolver ações articuladas e permanentes com o SENGE e CREA-RS, junto aos deputados e senadores envolvidos, pela não aprovação dos projetos de lei em tramitação que retiram atribuições do engenheiro agrônomo, especialmente os PLs números 1016 e o 3423, que tratam da retirada de atribuições na área de zootecnia dos engenheiros agrônomos e concede atribuições de responsabilidade técnica aos biólogos na produção de sementes e mudas, respectivamente. Então, seriam esses itens e botamos, então... Botamos em discussão. E pois não... Eu acho que foi muito reforçada a importância da participação dos profissionais na política, que eu não vi ali. Não, isso está em 2 itens aí, ó, no item... Esperemos, no item 1, né? Tem. E no item 3, eu acho que é... 3.
Não, no 4, no 4, né? 4. No 4. É o 4. Vocês vejam que os itens, então, a gente procurou pegar tanto a parte técnica, a parte política, a parte do ensino, o fortalecimento das instituições em si, né, eu acho que, não sei se está atendendo, né, Gustavo? Algumas são, claro que algumas ações são recorrentes e são ações que nós continuamos, né, nessas demandas. Se todos estiverem de acordo, consideramos aprovado, pode ser? Tá bom? Então, uma salva de palmas. Obrigado. Ivo, tu gostaria, pode passar aqui à frente para fazer a sua manifestação. Isso, Gustavo, isso nós vamos levar ao CBA, né? Sim, sim, vai ser encaminhado ao CBA. Eu preciso fazer uma manifestação aqui, eu tenho certeza que o Cassina se não fizesse, ele ia me cobrar, né? Então eu vou fazer uma manifestação em cima e pedindo a moção dessa Assembleia ao documento dos campos. Ah, tem ela aí? Quer que eu leia aqui? Eu tenho o documento que foi tirado lá na reunião de São Francisco dos Campos de Cima da Serra, tá? Então eu vou ler sobre a carta de São Francisco, dos Campos de Cima da Serra. No dia 22 de agosto de 2017, às 10 horas, a sede Sindicato Rural São Francisco de Paula, através da convocação do Grupo de Inteligência Territorial dos Campos de Cima da Serra, reuniram os representantes das seguintes instituições: Sindicato Rural de São Francisco, Prefeitura de São Francisco, CREA, Farsul, Coré de Hortência, Embrapa Pecuária Sul, Embrapa Uva e Vinho, Sargues, Prefeitura de Cambará, Prefeitura de Monte Alegre dos Campos, Prefeitura de Jaquirana, Prefeitura de Bom Jesus, Prefeitura de São José dos Ausentes, advogados, consultores ambientais, para tratar do assuntos relacionados a autuações do IBAMA, multas e embargos sobre o manejo do uso do solo nas propriedades rurais, o que está ocasionando um grande impacto aos produtores e um grande impasse em relação à continuidade das atividades agropecuárias, principalmente base socioeconômica da região. A região se caracteriza por áreas de pastagem inseridos dentro do bioma Mata Atlântica, que tem por vocação primária, vocação natural a pecuária extensiva. Além disto, a região tem desenvolvido outras atividades associadas com grande interesse econômico, tais como agricultura, silvicultura, olericultura, fruticultura, entre outras. Como exemplo, temos o município de São Francisco de Paula, que representa 59% da receita proveniente do setor primário. Com a aplicação das multas e embargos sobre essa produção, os municípios ficam engessados quanto à continuidade de suas produções agropecuárias e a correspondente arrecadação. Esses fatos impossibilitam que os produtores continuem com suas atividades, o que poderá ocasionar em curto espaço de tempo uma catástrofe econômica e social nos municípios que compõem a região dos Campos de Cima da Serra e, por consequência, no próprio estado do Rio Grande do Sul. A legislação em vigor gera um impasse às atividades produtivas da região, apesar de que a maioria dos produtores, até por força da própria característica do solo e relevo da região, já conserva grande parte do bioma dentro de suas propriedades. Alterações nesse sentido somente serão possíveis através do envolvimento de todos os municípios e instituições a fim de conseguir alternativas que possibilitem e viabilizem a produção agropecuária e conservação ambiental dentro de um equilíbrio aceitável de todos. Ficou estabelecida na reunião a necessidade de uma união de todos os envolvidos, a fim de buscar alternativas para o desenvolvimento sustentável da região. Além disso, formou-se um grupo de trabalho designado Adequação do Manejo de Áreas de Lavouras Consorciadas com a Pecuária, constituído por representantes das seguintes instituições: CREA-RS, Prefeituras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Embrapa, Sindicato Rural, Farsul, Sargues, Anserra e Amuxer. O objetivo do grupo é encontrar caminhos para viabilizar a continuidade da produção de alimentos aliados à conservação ambiental sem discriminar o produtor. Diante do exposto, o grupo que se reuniu reivindicará apoio e desenvolvimento dos prefeitos e municípios a essa causa, pois o problema atingirá a todos com sérias consequências de economia. As perspectivas de desenvolvimento e ao bem-estar da população devido ao empobrecimento de toda a região. Explico rapidamente
realmente nós temos um engessamento muito grande. Não é uma coisa assim, é muito difícil mesmo, e nós vamos ter que criar alguma forma de abrir espaço. O produtor hoje rural do Campo de Cima da Serra que não abriu campo, não pode abrir mais campo. Então a legislação não é o Código Florestal, é o Código Florestal e mais a Lei da Mata Atlântica, que é uma lei que restringe cada vez mais. Então é isso que a gente vai trabalhar, não buscando abrir qualquer jeito, não. Nós vamos buscar alterar dentro da lei federal, proposta para alteração da lei federal, para podermos abrir alguma coisa. A gente sabe muito bem que é um caminho longo, é muito difícil. Então a SARGS teve nas discussões, ela abriu a discussão, teve junto nos 2 eventos do desenvolvimento inteligência territorial. Então a gente pede o apoio da nossa associação, ok? Podemos considerar com apoio a carta de São Francisco. Eu acho o quórum pequeno para tomar uma posição dessa. Mas é o quórum dos que estão aqui, né? A participação, a criação de uma comissão para avaliar tecnicamente essa questão, eu até concordo. Sim. Mas é isso. Mas não entendi bem, que é apoio a essas instituições. Não. O apoio a moção de apoio, né, para que a criação do grupo de trabalho que está criado. A SARGS faz parte, as 2 associações municipais fazem parte, as Embrapas e o CREA. Na verdade, a coordenação é do CREA, é do Sérgio lá de Canela. Tá? Então é esse apoio que o pessoal pede. Só para reforçar o caminhamento. O Sérgio de Canela não é agrônomo. Mas ele é o supervisor regional, esse seminário da inteligência territorial foi criado lá. Então nós temos que respeitar a criação. Tá? Ivo, então fazendo palavras finais aí para o encerramento, pode ser? Não é o evento. Agora nós tivemos esse evento agora em São Francisco. Agora o grupo técnico vai começar a trabalhar, vai ver alternativas, propor. Porque, na verdade, o que a gente quer? A gente precisa mostrar a realidade da região, né? Com números econômicos, com números de produção, com números de área que hoje está com um problema de abrir, a reserva legal, as APPs, tudo isso tem que ser mostrado, né? Não trabalha com frutas nativas, nós temos um mercado mundial, eu sou do longo ambiental, nós precisamos de convite da China para nós exportar frutas desidratadas. Mas a região de Vacaria que trabalha com frutas também está envolvida na questão, tá? Não. Ninguém está falando em abrir mata nativa nos Campos de Cima da Serra, acabou. Ninguém mexe. Nós estamos falando em campo. Campo antropizado, campo consolidado, alguma coisa nesse sentido, para manter. Ninguém tem absoluta certeza que ninguém vai trabalhar mais com 30%, 40% do tamanho das propriedades. É isso. Tá? Só quero te perguntar, quem é que vai coordenar esse grupo? A Embrapa. A Embrapa de Bento e agora com a Embrapa Pecuária Sul, que é o pessoal lá da região, como é o nosso coordenador lá, que é da Embrapa. Tá? Mas é o Clécio da Embrapa tá, okay? Vamos encerrando então, Ivo. Vamos encerrar. Muito obrigado pela presença de todos.